Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a EducaMaker. Eu sou o professor Fabinho, professor de inglês. Sou formado em letras, com habilitação em inglês e português aqui na UEL. Sou formado em farmácia também aqui pela Universidade Estadual de Londrina. E também sou formado em direito. Atualmente sou professor de inglês, também sou professor da faculdade de direito e também sou advogado. Convido vocês a participarem, a assistirem com o máximo de frequência as aulas. Vocês terão professores excelentes, vocês terão aqui praticamente todo o conteúdo para as provas de Enem e de vestibulares. Então acompanhe, assista às aulas, participe. Você tem todo um universo aí aos seus pés, né? Você tem a internet, você tem livros, você terá materiais, você terá tudo à mão para que você possa aí chegar ao final do nosso curso aí instrumentalizado para que possa de fato passar aí nos melhores cursos, nas melhores universidades. E esse é o nosso sonho, esse é o nosso desejo. Confie na EducaMaker, eu tenho certeza que você fazendo a sua parte também, você terá um enorme sucesso ao final desse curso. Então, vamos começar hoje com a parte de pronomes pessoais, tá? Que é uma parte bastante importante, uma parte bastante recorrente. E o interessante, o gostoso das aulas de inglês é que à medida que você vai aprendendo o inglês, você também vai revisando alguns conteúdos de português, porque a gente vê muitos pontos da gramática de uma forma analógica, de uma forma comparativa. Então, aproveite bem essas aulas e quando você estiver também assistindo as aulas de português, tenha certeza também de que você poderá fazer esse raciocínio para outras línguas também, principalmente para a língua de inglês, que creio eu, né, será a sua opção de escolha para o seu vestibular. Então, sucesso a todos aí e vamos começar aí com a parte, então, de pronomes pessoais. Nós temos aí, como vocês sabem, na língua portuguesa, os pronomes pessoais que exercem a função de sujeito numa oração e os pronomes pessoais que exercem a função de objeto de uma oração, não é assim? Então, nós temos o caso reto e nós temos o caso oblíquo do português. E como é que é isso em inglês, professor? No inglês não muda absolutamente nada. Apenas a terminologia, apenas o nome desses pronomes. Então, o que nós temos no inglês? Nós temos os pronomes pessoais ditos subjetivos, subjetivos sujeito, e nós temos os pronomes pessoais chamados pronomes pessoais do tipo objetivos. E quais seriam, professor, esses pronomes? Os pronomes seriam o I, o you, o he, o she, o it, we, you e they. Então, vou repetir para vocês. Quais seriam os pronomes pessoais subjetivos da língua inglesa? Quais seriam aqueles pronomes que exerceriam a função de sujeito de orações? Então, vamos lá. Nós temos aqui o pronome pessoal I, não é assim? Primeira pessoa do singular, eu. Nós temos aqui o pronome pessoal you. Nós temos aqui as terceiras pessoas do singular, que são he, she, it. Nós temos depois os pronomes do plural, we, you e they. Então, de novo, I, eu, you, você, he, ele, she, ela. Tá, a primeira dúvida que talvez possa surgir seria em relação a esse pronome aqui, o it. E o it, quando que eu usaria? O it é um ele ou ela usado basicamente para animais e para coisas. Tá? Por exemplo, eu vejo lá uma árvore. Quero falar, a árvore é bonita. Então, eu diria, o pronome que substituiria nesse contexto a árvore seria justamente o pronome pessoal it. Nós temos o we, nós. Nós temos o you, vocês. Vejam que é exatamente a mesma forma do pronome singular. Então, nós temos aqui you, você. E nós temos aqui you, vocês. E temos também o pronome they, que seria a terceira pessoa do plural. Eu queria falar algumas coisinhas aqui interessantes e rápidas a respeito do pronome pessoal she. Então, a princípio, quando se usa o pronome pessoal she mesmo? Quando eu tenho um elemento feminino, não é assim? Por exemplo, a minha professora, she, não é? A minha mamãe, she. Só que esse pronomezinho she, ele também pode ser usado em outras situações, tá?
Quando mais eu poderia usar o pronome she? Algumas situações até bastante exóticas, bastante estranhas, que podem causar, a princípio, um certo estranhamento. Para sorte nossa também, o que eu vou passar para vocês aqui não é de grande uso corrente, mas é possível que vocês encontrem um dia em algum texto, de repente alguma viagem que vocês façam, de repente alguma prova onde se utilize algum texto mais clássico, digamos assim, e eu posso então usar o pronome she, por exemplo, para motocicletas, olha que interessante, motocicletas e carros. Então não se assustem se um dia alguém fizer referência à minha moto e essa pessoa tratar a minha moto por she. Então imagina, eu tenho uma moto aqui e eu falo assim, nossa, a minha moto é maravilhosa. Eu poderia falar assim em inglês sem problema nenhum. She is wonderful. Principalmente no sentido de uma linguagem mais carinhosa, mais apegada àquela coisa. E carros da mesma forma. Eu vi uma Ferrari, por exemplo, na rua, eu poderia falar assim, wow, she's wonderful. Tá? E quem é esse she? Esse she é o carro, é a Ferrari. Isso é plenamente possível na língua inglesa. Os marinheiros, né, os navegantes, também usam o she para embarcações. Então veja, acompanhe filmes, quando você assiste a um filme produzido, né, num país onde se fala a língua inglesa como idioma oficial, percebam vocês que grande parte dessas embarcações tem nomes de mulheres. No famoso, né, no clássico filme Forrest Gump, né, estrelado por Tom Hanks, por exemplo, ele possuía um barquinho no filme, né, um barquinho de pescar camarão, juntamente com o Bubba Gump, seu colega, e o nome desse barco era Jenny, que era o nome da sua amada, né, à época lá no filme. Então, plenamente possível também o uso do pronome pessoal she para embarcações. E também seria possível encontrarmos o pronome pessoal she para o caso de países. Então, eu quero falar, por exemplo, a França é um belo país, por exemplo. Então, eu diria a França, she is a beautiful country, tá bom? Então, só quero fazer uma ressalva aqui, tá? Eu falei para vocês que eu posso usar she com motocicletas, com carros, com embarcações e países. Não falei? Sim, você falou, professor. Tá. O normal para todas essas situações aqui listadas seria ainda a utilização do pronome pessoal it. Tranquilo? Bom, visto isto, vamos agora, gente, passar para os pronomes pessoais que têm a função de objeto. Então vejam que esses têm a função do sujeito, como em português, eu, tu, ele, nós, vós, eles, não é assim? Quais seriam os objetivos? Me, you, him, her, it, us, you e them. Então essa correlação, por óbvio, né, ela deverá ser sabida para o seu vestibular. Para cada pronome pessoal subjetivo, assim como na língua portuguesa, para cada pronome pessoal do caso reto, eu tenho o quê? Um objeto correspondente, não é assim? Então qual seria o objeto para I? Na sequência, me para you, para he, him para she, her para it para we, us para you e para they, them. E como é que fica, professor? Eu achei legal. Então eu aprendi aí, vi os pronomes pessoais subjetivos, eu vi os pronomes pessoais objetivos, mas mostra para nós aí como é que usa isso numa oração, como é que isso aí cai no meu vestibular, da seguinte maneira. Então imagine uma situação assim, ó. Eu vou usar aqui, ó, Jane needs, a Jane precisa do Bob. Olha como é fácil, olha como é fácil. Então eu tenho aqui, ó, Jane needs Bob. Traduzindo, Jane precisa de quem? Precisa de Bob. Como é que eu faço aqui utilizando pronomes pessoais? Muito simples. Aqui nós temos o verbo need, né? O verbo to need, que é o verbinho precisar, tá? Precisar. O que é que precede o verbo basicamente, como na língua portuguesa? Não é o sujeito? Ó, eu preciso, ela precisa, nós precisamos. Então o que precede basicamente o verbo? Aquela palavrinha que exerce a função subjetiva, aquela palavrinha que exerce a função de sujeito. Então vamos lá, vamos na tabelinha lá. Eu preciso de um sujeito, professor. Tá, se você precisa de um sujeito, você precisa de um pronome pessoal subjetivo. E qual seria o pronome pessoal subjetivo para ela? Acabamos de ver, ó, she. Então aqui, ó, respondendo já a questão, she needs. Ah, professor, agora eu tenho uma outra pessoa. Eu preciso usar um outro pronome pessoal aqui, não preciso? Sim, é o objeto, ó. Quem precisa, precisa de algo. Quem precisa, precisa de alguém. Olha aqui o meu objeto. Puxa, professor, então se é objeto, quer dizer que o pronome pessoal é do tipo objetivo? Perfeito. Ó,
Terminologia autoexplicativa. Ó. Se eu preciso de um pronome pessoal do tipo, na função de objeto, logicamente que ele vai ser o quê? Ele vai ser objetivo. Seria o caso oblíquo da língua portuguesa. Tá, professor, e Bob não é ele? É, Bob é ele. Então vamos na tabelinha lá, como é que é ele? Se fosse sujeito, seria he. Porém, como é objeto, o pronome seria him. Então aqui ficaria she needs him, e assim nós teríamos a resolução do exercício. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido, tá? Na sequência nós veremos aí os possessivos e depois que eu terminar possessivos com vocês, aí nós teremos alguns exercícios a serem feitos de revisão de pronomes pessoais e também exercícios em cima dos possessivos. Um prazer imenso estar aqui com vocês, gente, fiquem com Deus e excelentes estudos a todos. Muito obrigado.